Eu sou Renata Paulino, sou neurologista infantil com interesse em doenças inflamatórias do sistema nervoso. Hoje o objetivo é falar de uma doença que é rara, porém um pouco mais comum na infância, que é a doença associada ao anticorpo anti-MOG. E essa aula é para profissionais de saúde que lidam com crianças com doenças inflamatórias do sistema nervoso. Esses são os meus conflitos de interesse que não têm relação com essa aula. E vamos começar do início. O MOG, ele é uma glicoproteína que fica no oligonegrócito, na camada mais externa da mielina. E hoje nós entendemos que a doença associada ao anticorpo anti-MOG é uma doença separada da esclerose múltipla e da neuromielite óptica. Entendemos isso através de estudos que fizeram a análise patológica e a gente conseguiu comprovar a patogenicidade desse anticorpo em crianças que têm doenças inflamatórias desmielinizantes do sistema nervoso central. Então, o anti-MOG é um anticorpo produzido perifericamente, um anticorpo da classe IgG1. Ele vai passar a barreira hematocefálica e entrar no sistema nervoso central, ligando-se ao MOG e gerando um processo inflamatório intenso. O entendimento disso mudou, desse conceito de MOGAD, então mudou nos últimos anos. Lá no início dos anos 90, acreditava-se que essa era uma doença, na verdade, associada à esclerose múltipla, devido aos estudos experimentais com esclerose múltipla, e eram estudos que utilizavam a técnica de pesquisa do anticorpo com a técnica de ELISA. Em 2007, foram descritos relatos de associação do anti-MOG com o ADEM e também muitas séries pediátricas. E aí começou-se a se usar métodos conformacionais de técnicas para pesquisa do anticorpo anti-MOG. Em 2011, foram descritos os casos em adultos, especialmente de pacientes com o espectro da neuromielite óptica, com anticorpo negativo anti-aquaporina 4, que testaram positivo para um anti-MOG, com fenótipo um pouco semelhante com os pacientes do anti-aquaporina 4, mas então demonstrando que esses pacientes, eles tinham um anticorpo anti-MOG. E, enfim, por volta de 2015, a gente conseguiu entender que é diferente a doença associada ao anticorpo anti-MOG, da esclerose múltipla e também da NMOSD, e que seu espectro de apresentação ele é muito amplo, fenotipicamente falando. Então, a gente tem pacientes que vão se apresentar apenas com curso monofásico ou com curso recorrente de neurite óptica, de mielite, do NMOSD ou de quadros, inclusive, de encefalites e ADEM. E nos últimos anos, a gente teve a publicação de séries de tratamentos e, principalmente, no caso da pediatria, a publicação do Consenso Europeu de Diagnóstico e Tratamento da MOGAD. Bom, essa é uma doença que é mais prevalente em crianças, mas que também pode acontecer em adultos. Considerando todos os casos de doenças desmielinizantes inflamatórias da infância, até 40% dos casos pode vir positivo para um anticorpo anti-MOG. Em crianças menores, nós encontramos mais o fenótipo tipo ADEM e encefalítico, e em crianças maiores, um fenótipo, e adolescentes e adultos, um fenótipo mais de neurite óptica e mielite, que é o fenótipo óptico espial. O padrão leucodistrófico ele é descrito principalmente em crianças abaixo dos 7 anos de vida, enquanto que o padrão de neurite óptica e mielite, com menos lesões encefálicas, é descrito mais em crianças acima dos 9 anos de vida. Então, os fenótipos clássicos que vamos encontrar em crianças com MOGAD é principalmente o ADEM e a neurite óptica. E nós vamos classificar esses pacientes se eles tiveram curso monofásico ou recorrente. Então, pacientes que tiveram, por exemplo, um curso de ADEM, mas foi monofásico, ou que tiveram, por exemplo, um ADEM multifásico, e nós vamos classificar dessa forma.
Então, a gente pode ter a possibilidade do paciente ter um curso monofásico de ADA, neurite óptica, NMOSD ou encefalítico, enquanto que o curso recorrente de ADA em seguida de neurite óptica, ADA em multifásico, uma neurite óptica recorrente, o NMOSD recorrente, encefalites e um padrão leucodistrófico. Vamos falar agora de cada um desses fenótipos. Então, a classificação de ADEM são aqueles pacientes que têm um primeiro evento desmelinizante polifocal de causa inflamatória presumida, que a encefalopatia não pode ser justificada por febre, sem achadas de imagem até 3 meses do início, e que a gente tem alterações típicas na ressonância, com lesões de substância branca grandes, difusas e mal definidas. Os pacientes que têm MOGAD têm menos comumente alterações comportamentais versus os pacientes com ADEM que não se encontra o anticorpo anti-MOG, podem ter maior pleocitose e maior envolvimento medular, que pode ser inclusive assintomático. E a gente tem que lembrar que, seguindo o primeiro evento de ADEM, a gente pode ter uma recorrência com outros fenótipos, como o ADEM multifásico, o NMOSD ou a neurite óptica, seguida aí de um ADEM. A neurite óptica é a apresentação mais comum em adultos. Em crianças, ela vai acontecer normalmente entre 13 e 18 anos. Normalmente, uma neurite grave, bilateral, com quadro de papilite. Na ressonância, a gente vai ver uma lesão mais extensa, mais anterior do que nos quadros de anticopolina 4 e com perineurite em até 50% dos casos. A maioria das crianças vai recuperar bem dessa neurite. Já a mielite, ela é mais comum em adultos do que em crianças. Normalmente, ela é longitudinalmente extensa, ou seja, pega mais do que 3 corpos vertebrais contíguos. O envolvimento do cone é maior na MOGAD do que em outras doenças desmelinizantes, e a gente tem uma alta frequência de alterações esfincterianas, o que vai ajudar a gente a diferenciar da doença associada ao anticorpo anti-aquaporina 4, é que a gente tem um realce, um padrão de realce pelo gadolinho menos frequente. A gente pode ter um envolvimento do H medular, que a gente pode ver aqui nessa foto mais à direita, e o Bright Spot Lesion, ele é mais raro na MOGAD, mais comum no anticopolina 4. Também, na infância, a recuperação costuma ser boa, mas a gente pode ter uma recorrência de até 14%. Os quadros de neuromielite óptica nas coortes, principalmente fora do Brasil, eles são mais frequentes de serem associados ao anticorpo anti-MOG do que ao anticorpo anti-aquaporina 4. E até 50% desses casos será recorrente. Esses pacientes eles vão preencher os critérios para o espectro da neuromielite óptica publicados em 2015. E as grandes diferenças que a gente vê é que, principalmente, os pacientes com MOGAD, em comparação aos pacientes com anti-aquaporina 4, têm um curso um pouco mais menos grave da doença, com a recuperação melhor. A gente tem os quadros encefalíticos que estão sendo melhor entendidos agora, então um quadro mesmo de uma encefalite mais clássica, ou um flames, né, que quando o paciente tem uma alteração no flare associado a crises epilépticas. Também foram descritos casos de MOGAD associados aos anticorpos de superfície neuronal, como, por exemplo, o anti-NMDA, e daí algumas discussões sobre associação com vasculites e de associação de alteração do sistema nervoso central e periférico. Nós temos essa série de casos, de 10 casos pediátricos, em que os pacientes cursaram com encefalite, tinham MOGAD. Esses pacientes tinham muito comumente um período prodrômico com cefaleia. Crises epilépticas foram vistas em 60% dos casos, a maioria dos casos tinham pleocitose no líquor. Esses pacientes preenchiam os critérios de graus de 2016 para encefalite. E na ressonância de encéfalo foram vistos o envolvimento cortical sem envolvimento da substância branca profunda. 30% desses casos foram recorrentes. Em uma série um pouco mais extensa, que é a série espanhola, que envolveu pacientes com encefalite, de todos os casos, 116 tinham MOGAD,
sendo que 39% se apresentaram com quadro desminimizante e 7% com encefalite autoimune. E o MOG, ele foi o mais comum anticorpo encontrado, mesmo em comparação aos anticorpos de superfície neuronal. No follow-up de 42 meses, 28% dos casos foi recorrente e a escala de ranking modificada foi maior do que 2 em 15% dos pacientes. Então, foi descrito que os pacientes que tinham pior prognóstico, eles tinham um fenótipo de apresentação Aden-like com um padrão leucodistrófico e de encefalite cortical extensa com evolução para atrofia. E as leukodistrofias, elas já foram descritas também no associado anti-MOG, a maioria dos pacientes, então, na verdade, com apresentação mais precoce, especialmente abaixo de 7 anos. Vamos fazer o diagnóstico de anti-MOG quando o paciente se apresenta com o primeiro evento desmielinizante ou encefalítico, em que ele terá uma alteração na ressonância de encéfalo ou da medula espinhal. E nós temos sempre que pesquisar, sempre que possível, que o fenótipo for favorável, os anticorpos anti-acoparina 4 e o anti-MOG, e no líquor pesquisar também a pesquisa de bandas oligoclonais para ajudar no nosso diagnóstico diferencial. Então, se o anticorpo anti-MOG ele vem positivo, nós fechamos o diagnóstico de MOGAD. Então, para o diagnóstico, nós vamos pesquisar um anticorpo anti-MOG no soro, não é necessário fazer essa pesquisa no líquor, de uma forma geral, na prática clínica. Quanto mais próximo do surto, maior a chance desse anticorpo vir positivo, e o método de pesquisa tem que ser o método CBA, o método celular, justamente porque os estudos antigos que faziam uso de outras técnicas como ELISA e a imunofluorescência indireta demonstraram uma menor sensibilidade e especificidade. Hoje a gente usa somente o método CBA. A determinação da titularidade ela pode ser útil e existe uma recomendação de alguns grupos de repetir esse anticorpo semestralmente por 2 anos até ele negativar. Também para o diagnóstico é importante fazermos uma ressonância de neuroeixo, então de encéfalo, medula completa e órbita, se houver queixa do paciente. No líquor, temos que pesquisar a presença de bandas oligoclonais, que vai estar presente em apenas 10% dos pacientes. Isso nos ajuda no diagnóstico diferencial de esclerose múltipla. Sempre é importante afastar infecções, principalmente nos quadros encefalíticos, e considerar a pesquisa de outros anticorpos e pesquisa genética, se o quadro clínico nos sugerir. Essas são recomendações de investigações para pacientes que vão iniciar a imunossupressão. Então, a gente, além dos testes diagnósticos, a gente tem que fazer uma pesquisa de autoimunidade e de eventos que podem cursar com uma imunossupressão não positiva nesse paciente. Então, um rastreio de sorologias, etc. Daí nós vamos fechar então o nosso diagnóstico, se é um MOGAD monofásico recorrente, qual o fenótipo associado, e o que a gente tem hoje de um critério diagnóstico seria a presença mesmo do anticorpo juntamente com algum fenótipo clínico clássico. O tratamento de fase aguda não muda muito, comparando com outras doenças desminimizantes, inflamatórias do sistema nervoso central. Então, nós podemos usar a pulsoterapia com metilprednisolona, a plasmaférese fica normalmente reservada para os casos mais graves, e a imunoglobulina humana também é bastante utilizada. Esse, então, é o guideline da Sociedade Europeia, que foi publicado em 2020, que resume de outra forma o tratamento de fase aguda. E aqui o grande questionamento é se a gente deve ou não manter o corticoide oral após a pulsoterapia, especialmente em casos graves a gente mantém, mas esse corticoide não deve ser mantido por mais de 3 meses. Fazemos uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo por dia, com desmame aí nesse período de até 3 meses. E o tratamento crônico, ele fica reservado a pacientes que tiveram outros surtos desminimizantes, né, ou inflamatórios. Então, um estudo pediátrico europeu, multicêntrico, verificou que os tratamentos comumente usados para esclerose múltipla, como
o interferon beta e o glatiramer, eles estavam associados a uma pior evolução dos pacientes com anti-MOG, enquanto que os tratamentos imunossupressores, azathioprina, miclofenolato e rituximab, tiveram associado a uma melhora da taxa normalizada de surtos e também do EDSS após o tratamento, sendo que o tratamento com a imunoglobulina mensal, ela foi a que apresentou a melhor resposta. Esse resultado também foi obtido em estudos mistos, que envolveram crianças e adultos, mostrando aí uma resposta melhor uma resposta pior com tratamentos com esclerose múltipla e uma melhor resposta com tratamentos imunossupressores, especialmente a imunoglobulina. Falando especificamente do rituximab, esse estudo envolvendo pacientes pediátricos mostrou que a resposta ao rituximab é inferior na MOGAD quando comparado ao anticorpo anti-aquaporina 4, mas quando usado em primeira linha, pareceu ter uma resposta superior. Então, o tratamento crônico nós vamos realizar quando o paciente tem um quadro recorrente e a gente vai utilizar os medicamentos imunossupressores e especialmente a imunoglobulina nos casos pediátricos. Esses pacientes, eles devem ser acompanhados, mesmo os pacientes que têm um surto monofásico, e a gente pode fazer um acompanhamento com o anticorpo anti-MOG semestralmente. O que os estudos pediátricos mostraram é que os pacientes que têm os títulos negativos, eles têm mais comumente um curso monofásico na sua evolução. E o acompanhamento por ressonância também ainda é um questionamento na literatura. Esse estudo pediátrico, comparando pacientes com MOGAD e pacientes com esclerose múltipla, demonstrou que a presença de lesões silenciosas encefálicas é muito rara e não modificou o tratamento dos pacientes. Também não podemos esquecer de fazer um acompanhamento clínico desses pacientes, avaliando principalmente as questões das sequelas motoras e cognitivas, com inclusive avaliação neuropsicológica e a presença de fadiga e de impacto na sua qualidade de vida. Muito obrigada, eu fico à disposição para dúvidas.